Olá, olá! Tô passando por aqui para gravar esse videozinho e tentar te ajudar a entender um pouquinho melhor sobre o que é a prova prática do ENAD. Primeira coisa, você precisa entender o que é o ENAD, né? O ENAD é uma forma onde o governo federal utiliza para avaliar as universidades a nível Brasil. Então, a cada 3 anos, os cursos são avaliados, todos os cursos. Os alunos que fazem a prova do ENAD, isso já ocorre há muitos anos no Brasil, eles, através do conhecimento deles, através da forma como eles vão nessa prova, a instituição onde você faz a sua faculdade é avaliada. E o governo federal tem um controle se você está sendo um bom aluno ou não. Através disso, ele decide se a universidade pode continuar com o curso que você fez a sua graduação ou não. Você, enquanto estudante, ao fazer a prova, não pode ser prejudicado. Mesmo se você for mal na prova, isso não quer dizer que você não vai ter o seu diploma. Mas isso pode impactar nos futuros alunos, alunos que ainda estão cursando a sua graduação. Então, nós sempre dizemos: ENAD é muito importante. É através dele que o governo federal determina se a instituição onde você está estudando pode continuar com o curso ou não. Então, agora eu quero dizer, esse ano, exclusivamente esse ano, tem uma nova lei que foi aplicada exatamente agora, no segundo semestre de 2024. Qual é essa nova lei a nível Brasil que o INEP estipulou? O que é o INEP? Instituto Nacional, nível Brasil, de Estudos e Pesquisas Educacionais. O INEP estipulou que, a partir de 2024, os cursos de licenciaturas terão avaliação todos os anos. Então, é isso. Antigamente, licenciatura era avaliada a cada 3 anos. Agora, todo ano, todo novembro, que se você for concluinte, né, do final do ano, você terá que fazer a prova do ENAD. Todos os anos terá que ser feita essa avaliação. É uma forma deles terem um controle e garantir a qualidade dos nossos professores a nível Brasil que estão se formando. Além disso, exclusivamente agora, nesse segundo semestre de 2024, entrou uma nova regra que é a avaliação prática, que até então nunca existiu. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que é algo novo para todo mundo, até para o INEP. Então, se você foi surpreendido e você achou que, porventura, a instituição deveria ter te avisado antes, por que que eu não sabia disso antes, né? Nossa, mas que desorganização! Uma nova lei. Isso estava em andamento há muito tempo e quando eles colocam em prática, todo mundo é informado e todo mundo tem que seguir. Como se fosse uma lei de trânsito, uma nova lei de trânsito, quando está em vigor, nós recebemos a informação e temos que obedecer. Então, agora é a mesma coisa com a avaliação prática do ENAD, que é lei nacional, que foi posta em prática agora mesmo, a partir de 23 de setembro, as instituições inscreveram os alunos que estavam fazendo o estágio a partir do dia 23 de setembro até dia 15 de novembro. Então, a instituição tem que passar os dados para o governo federal. E o governo federal, então, aplica essa prova prática para você que está cursando licenciatura. Então, Angélica, o que eu terei que fazer? Você precisa entender o que é a avaliação prática. Ela é simples. Digamos que, para que você tenha que fazer avaliação prática, você tem que estar fazendo estágio, certo? Então, aluno de licenciatura tem agora a avaliação teórica, que é quando você é concluinte, e tem também a avaliação prática, que é quando, Angélica? Quando você estiver fazendo o seu estágio em sala de aula. Então, se na sua licenciatura você tem mais de um estágio, e a maioria tem mais de um estágio, qual que você vai fazer de avaliação prática do ENAD? O que você for fazer em sala de aula. Até então, você faz as suas horas de observação e no final você terá que fazer uma regência. O que é uma regência? Você vai ter que dar uma aula, ok? Então, vamos só rever uma situação comigo. Você começou o seu estágio, porque nós estamos falando nesse vídeo especificamente da avaliação prática. Então, a avaliação prática é quando você tem o estágio e você está em sala de aula. Então, Angélica, o estágio de gestão educacional não requer avaliação prática? Não, porque ele não é em sala de aula. Nós estamos falando de estágio em sala de aula. Então, você foi fazer o seu estágio, que é em sala de aula, e você
precisou fazer o seu termo de compromisso de estágio. No seu termo de compromisso de estágio, você colocou o nome de quem vai ser o seu supervisor, a pessoa que você vai observar dando aula, ok? Você colocou o CPF dele. Esses dados já foi passado para o governo federal. Então, você vai entrar no site do governo federal, gov.br, na aba do ENAD, e lá vai ter um questionário para você responder e vai ter um plano de aula para você preencher. Então, com antecedência, você vai conversar com o professor que você já conversou, que você já preencheu lá no seu termo de compromisso de estágio, e você vai conversar com ele e você vai dizer, professor, eu vou precisar dar uma aula de regência. Sobre qual assunto você quer que eu fale? 10 dias antes de você dar essa aula, você precisa preencher o plano de aula na plataforma. Então, no dia que você combinou com o professor supervisor que está no seu termo de compromisso de estágio, você vai levar esse plano de aula que você já preencheu lá no site do governo federal, que não somos nós, não é a instituição que determina. O questionário está pronto lá, com os itens. Você vai pegar esse questionário, esse plano de aula e vai entregar para o professor e você vai dar essa aula. O professor vai te observar e aí vem agora o papel do supervisor. A partir de agora, a partir de 2024, a nível Brasil, lei federal, não estamos falando de algo pontual. O professor que observou o seu estágio, ele terá que te avaliar lá dentro do site do governo federal. E por fazer essa avaliação, ele vai receber R$ 100 do governo. Não é a instituição que vai pagar, não é você, aluno, que vai pagar. É o governo que vai pagar, porque é o governo que está interessado em saber como você, aluno do ensino superior de licenciatura, está ficando pronto para dar aula. Então, eu preciso que você entenda essa parte. Angélica, em resumo, o que é a atividade prática? Em resumo, a atividade prática é do ENAD. Você vai entrar no site do ENAD, você vai preencher o seu questionário e você vai preencher o plano de aula. Depois, o professor que observou a sua regência, observou a aula que você deu, com o acesso dele, vai entrar lá no site do governo federal, no site do ENAD, e ele vai te avaliar. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter 3 tópicos para fazer. Um, que ele vai preencher com os dados dele mesmo, para que ele coloque até os dados bancários, onde ele vai receber, né, por estar te avaliando. Outro, que ele vai pôr os dados da escola, onde você fez a observação. E o terceiro, onde ele vai te avaliar, dizer como foi sua aula. Angélica, eu posso ser prejudicado por essa avaliação? Não, você não, porque o ENAD ele não serve para prejudicar o aluno, ele serve para avaliar a instituição. Então, quando você faz essa aula, se você dá uma boa aula, se você tem uma boa avaliação, quem está recebendo uma boa avaliação é a universidade onde você estuda. Se você tiver uma nota ruim, uma turma ruim, pode fechar um curso de uma faculdade. Mas você, mas você não será prejudicado, você vai concluir o seu curso regularmente. Então, eu quero que vocês entendam que nesse período de 2024, nós temos 3 grupos de alunos que estarão tendo que fazer o ENAD. Os concluintes terão que fazer a prova teórica no dia 24 do 11. Tem alunos que não são concluintes, mas terão que fazer a avaliação prática, que é para aquele aluno que tem estágio, ok? Estágio em sala de aula. A avaliação prática é preencher o questionário dentro do site do ENAD, preencher o campo do plano de aula e dar uma aula de regência. Depois, o professor vem e ele avalia a sua aula dentro do site do ENAD e recebe R$ 100 por isso, ok? É bem interessante que você não precisa se sentir culpado por pedir que um professor te avalie, porque no momento que você for falar, não é algo da sua universidade, não é algo da nossa universidade, do Grupo Cruzeiro do Sul Virtual, não é. É algo nacional. Então,
os estagiários a nível Brasil que fizeram estágio, que estão fazendo estágio agora nesse semestre, eles não sabiam que teriam que fazer essa prova prática, ok? E se o seu estágio exige esse semestre que você faça a prova prática, você foi surpreendido por essa nova lei, então você vai explicar para o seu supervisor que é uma nova lei federal e que você foi convocado a fazer essa prova e que então você vai ter que dar essa aula e você pede para que ele entre e te avalie. Angélica, eu fiz o questionário, fiz o plano de aula, mas o professor, dei a minha aula, mas o professor não entrou e não me avaliou. Eu vou ser prejudicada? Não. A sua parte você fez. Qual é a sua parte? A sua parte é entrar no site do ENAD, preencher o seu questionário, preencher o plano de aula e dar a sua aula. O professor entrar e fazer a sua avaliação aos poucos, ao longo dos anos, isso vai ser regra. E a nível Brasil, todo professor que pegar um estagiário, ele vai saber: ah, tem um estagiário entrando na minha sala de aula, então eu vou ter que preencher aquela prática lá dentro do site do gov.br. Então, é um início, você vai dizer para o professor o que ele precisa fazer. Eu vou pôr aqui agora para você um QR Code para você divulgar para os seus alunos, para o professor, né? Lendo esse QR Code, você vai baixar o guia do supervisor. Você vai passar para o supervisor o guia diretamente do ENAD a nível nacional. Então, não é um guia que nós, Universidade Grupo Cruzeiro do Sul Virtual, estipulou. Não, é a nível Brasil, ok? E eu acho bem importante vocês saberem que são regras a nível Brasil. Porque quando é a nível Brasil, você não se sente culpado em conversar com o profissional e dizer para ele: olha, eu vou precisar que você entre lá e que você responda. Então, que você saiba, agora nós temos 3 grupos. Um grupo que vai fazer só avaliação teórica, que são os concluintes que já receberam essa informação. Tenho que preencher o questionário e tenho que fazer a prova. Agora você está recebendo a informação que você tem que fazer a avaliação prática. Se você recebeu um e-mail da instituição dizendo que você tem que fazer a avaliação prática, é porque você tem que fazer. E fazer a avaliação prática é preencher o questionário no site do governo, fazer o plano de aula dentro do site do governo e dar uma regência. E pode ser que você seja um concluinte e também esteja fazendo um estágio. Aí você vai ter que fazer as duas coisas. Vai ter que fazer a prova teórica no dia 24/11, presencial, e também terá que fazer o plano de aula dentro da plataforma e dar a regência. Ok? Angélica, isso é obrigatório? Sim, é obrigatório. É uma lei do governo federal. Então, quem determina que você tem que fazer não é a instituição. E se você não fizer, você precisa entender que o governo federal, ele bloqueia o seu CPF para a sua certificação de colação de grau. Então, se você foi convocado a fazer nesse semestre e você não faz esses processos que eu acabei de explicar, você precisa entender que o governo federal, ele bloqueia o seu CPF até o final do próximo ano. Então, se você fosse colar grau ali em janeiro, fevereiro, março, você não vai. Se você não fizer o que foi exigido pelo governo federal, você não vai colar grau em janeiro, fevereiro, março. Você não vai. Por quê? Porque ele vai bloquear o seu CPF até o final do próximo ano. E ele não libera que você faça a colação de grau, porque você não cumpriu com o requisito, uma lei a nível nacional, que é: você está inscrito para o ENAD, você tem que fazer o ENAD. E somos brasileiros e estamos aqui para seguir as regras do nosso país. Então, partiu. Se você recebeu a informação que você tem que fazer a prova teórica do dia 24/11, você tem que fazer. Se você recebeu a informação que você tem que fazer a prova prática, você terá que fazer. E a partir de 2024, todos os alunos de licenciatura a nível Brasil, antes de concluir o curso, terão que fazer as duas avaliações. Qual? A teórica, quando conclui, e a prática, quando estiver fazendo o e a prova prática, quando estiver fazendo o estágio em sala de aula. Você terá que fazer uma prova prática e uma prova teórica quando você estiver concluindo no final do ano. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. É algo novo mesmo, é uma regra nova e cabe a nós seguir as regras do nosso país. Espero ter ajudado vocês. Beijos, tchau, tchau.